Paz Senhor, boa noite, sou a missionária Regina Caetano e nessa noite eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor Jesus uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante, que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta gloriosa palavra. Irmãos, quem foi que fez essa oração? Foi o profeta Elias. Quem foi Elias? Um homem escolhido por Deus para falar ao rei Acabe, que estava na direção de todo Israel, onde o povo estava fazendo tudo aquilo que desagradara aos olhos do Senhor. Quando o profeta Elias se apresenta a Acabe, tamanha ousadia, ele disse que não haveria chuva em todo Israel, segundo a sua própria palavra. Tamanha era a confiança de Elias no Deus a qual ele servia, que ele falou segundo a sua própria palavra. Ele tinha tanta convicção, tanta autoridade no espírito, e Deus honrou o profeta, fechou os céus e não houve chuva. Foi tempo difícil, foi dias de muita luta para o povo de Israel, onde não tinha água, uma escassez total. Mas Deus, nesse tempo todo, cuidou do profeta Elias. Ao profetizar, Deus deu uma ordem para que ele descesse para o ribeiro de Querite. E a palavra nos relata que todo o tempo que o profeta esteve guardado junto ao ribeiro de Querite, o Senhor ordenara aos corvos que pela manhã levasse pão e levasse carne para o profeta. E toda noite os corvos levavam também pão e carne para o profeta. Tinha água para saciar a sua sede, porque ele estava junto ao ribeiro de Querite. 3 anos e meio se passa e as águas vão secar. E Deus, ainda no cuidado todo especial na vida do profeta, dá uma ordem para que ele saia daquele lugar e que ele vá para Sarepta, porque Deus já tinha designado a viúva para que cuidasse do profeta. E Elias, quando chega naquela casa, aquela mulher está fazendo a sua última refeição. Ela sabia que após alimentar o seu filho e ela também se alimentar daquela última refeição, no pensar daquela viúva, eles morreriam. Mas o que eles não sabiam, nem o filho e nem a viúva, que ao entrar o profeta naquela casa, houve a multiplicação. Porque o profeta deu uma ordem para a viúva que fizesse primeiro para ele. E Deus desceu multiplicação, desceu providência e o sobrenatural aconteceu. A palavra nos relata que não faltou farinha, não faltou azeite naquela casa. E Deus honrou o profeta. Diz a palavra que agora Deus dá uma ordem para o profeta, para que ele se apresente novamente ao rei Acabe. Passou-se o tempo. E aí acontece um grande confronto. Elias agora desafia os profetas de Baal. Quem responder com fogo será Deus, e certamente o Deus que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, aquele que não faz nada para dividir a sua glória com ninguém, honra o profeta. O céu se manifesta com a grandeza do Deus ao qual nós servimos, e chega a notícia até Jezabel. Jezabel fica furiosa, e ela manda um mensageiro até o profeta Elias, que certamente mataria o profeta. Quando a ameaça chega aos ouvidos de Elias, desceu ao coração e por um momento ele se esqueceu da promessa. Ele foge e vai a caminho do deserto. A palavra nos relata que foi um dia de percurso e quando ele chega no deserto, ele se senta debaixo de um pé de zimbro e ele faz essa oração: Senhor, já basta, não sou melhor do que os meus pais.
E ele pede nessa oração a sua própria morte. E o que Elias não sabia, que ao fazer essa oração Deus ouviu. E certamente toda oração Deus ouve e responde. Elias faz a oração, ele deita debaixo daquele pé de zimbro e ele dorme. E o Senhor envia um anjo e toca em Elias. E quando Elias é despertado pelo anjo, quando ele levanta os olhos, ele observa que na cabeceira tem pão cozido da brasa, tem água ali para ele. Ele recebe uma ordem que é para ele comer e beber. O profeta obedece, ele come, bebe, mas ele volta a dormir. E pela segunda vez o anjo toca, desperta Elias, e ele também recebe a ordem novamente, come e bebe, porque muito grande a sua caminhada. E a palavra nos relata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que com a força daquela comida, aleluia, o profeta se levanta e ele é sustentado, caminhando 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. O que eu quero trazer nessa noite para mim, para você, através dessa palavra, é que não é muito diferente. Talvez hoje, nesse dia chamado hoje, talvez nessa noite, você também fez uma oração. Quem sabe você também sentou-se debaixo de um pé de zimbro, fez uma oração, pediu para si a própria morte. Talvez você está cansado pela situação a qual você está atravessando. Talvez você está passando algum tipo de processo. Estamos em uma pandemia, onde muitos têm ouvido um decreto de falência na economia brasileira, onde as portas estão fechadas. Talvez você está passando numa crise financeira, talvez você está desempregado, talvez você se sentou debaixo de um pé de zimbro e disse para Deus que não tem suportado mais a situação das suas finanças. Quem sabe você se sentou debaixo de um pé de zimbro e você disse para Deus, já basta, não aguento mais. Eu recebi um diagnóstico médico onde estamos em uma pandemia e o decreto do lado de fora é um cenário de morte. E você tem ouvido notícias que têm descido ao teu coração e tem oscilado a sua fé. Mas nessa noite eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, levanta, olha aí do seu lado que tem pão, tem água. E o Senhor, Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Você não vai ficar prostrado debaixo desses pés de zimbro. Ei, Deus ouviu a tua oração sim, mas Ele te responde nessa noite, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, pensamos ou esperamos. Ei, você não vai ficar sentado, prostrado debaixo desse pé de zimbro, achando que não tem mais jeito para a sua história. Você não vai ficar sentado debaixo desse pé de zimbro, achando que o seu cenário não vai mudar. Você não vai ficar sentado debaixo desse pé de zimbro, achando que Deus não ouviu a tua oração e que para você não tem mais jeito. Talvez você tenha orado por um ente querido que está no mundo das drogas, está no alcoolismo, no lesbianismo, quem sabe até mesmo no homossexualismo. Talvez você ache que tem decreto de impossibilidade para essa causa, mas Deus, Ele te toca nessa noite por esta palavra gloriosa e Ele te diz nessa noite, não é o teu fim. Levanta os teus olhos para o céu, porque do Senhor vem o teu socorro. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ei, nessa noite o Senhor, Ele te dá uma ordem, levanta, come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada na terra. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar nessa situação de mesmice, você não vai ficar com a porta fechada, porque o Senhor, Ele tem a chave que abre a porta. O Senhor, Ele é dono de todas as portas, Ele tem poder para mudar as suas finanças. Talvez você recebeu a notícia de um diagnóstico médico. Eu quero te dizer que Deus, Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele muda diagnóstico, porque Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e por sua chaga fomos curados. Para Deus não tem causa impossível. Ele é médico por excelência e quem dá a última palavra ao meu e ao teu respeito é o Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, levanta os teus olhos e observa que tem pão fresco vindo do céu para a tua vida, tem água que sacia a tua sede, para que você possa se fortificar, se fortalecer e caminhar
E que eu acho interessante, que quando o profeta ele come e bebe pela segunda vez, aquela comida ela vem com uma força extraordinária, porque ele caminha durante 40 dias e 40 noites. Eu não sei qual é o tempo da tua caminhada, eu não sei quanto tempo você tem se posicionado e por um momento você sentou e achou que é o fim, mas nessa noite, olha, pela segunda vez o Senhor te toma pela tua mão e diz aí, ó, come, bebe, se levanta, que com a força dessa comida você vai caminhar até rumo à vitória e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Não fica prostrado não, porque quando o profeta ele caminha em direção ao monte Horebe, eu acho lindo que ir ao monte é lugar de relacionamento, ir para o monte é lugar de recomeço, ir para o monte é lugar de posicionamento. Não é tempo de ficarmos parados, não é tempo de ficarmos prostrados, é tempo de nós nos levantarmos espiritualmente, é tempo de comermos da palavra, buscar a presença do Espírito Santo, nos fortalecer no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso vigor, Ele é socorro para mim e para tua vida em dias de luta, em dias de desânimo, em dias de angústia, em dias de choro. E você vai rumo ao monte de Deus. E aonde nós vamos buscar Deus tem resposta, aonde nós vamos buscar o Senhor tem vitória, tem restauração, tem restituição, tem milagre, tem cura, tem maravilha, porque o Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ei, Elias, nessa noite, se levanta espiritualmente, come e bebe, porque tem vitória para mim, tem vitória para você nessa noite. Assim como Elias fez uma oração, e o Senhor ouviu e enviou o anjo para despertá-lo, para dar visão do céu. Nessa noite o Senhor também te levanta, porque Ele ouviu a tua oração, Elias. O zimbro não é o teu fim. Tem pão e tem água. Come e bebe e caminha rumo ao monte, rumo à tua vitória, porque o nome do Senhor será certamente glorificado na minha e na tua vida. Você é Elias e tem vitória para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra ao teu coração. Eu quero agradecer essa oportunidade e agradecer ao pastor Misael, porque nos fez esse convite e essa palavra está sendo direcionada para a comunidade Ágape. Receba em nome de Jesus. Um beijo no coração e fiquem com Deus.